alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez. Professor Giordani, para te ajudar a entender um pouquinho mais da biologia, essa ciência maravilhosa. Veremos nessa aula a continuação dos assuntos de genética. Portanto, temos estudado em genética as leis de Mendel. E você estudou que as leis de Mendel são duas. Uma delas fala sobre segregação de genes ou fatores, segregação de alelos durante o processo de meiose. Nas leis de Mendel, na primeira a gente tem um gene e um fenótipo. Como assim, professor? Mendel estudava um fenótipo de cada vez, ou só o formato da ervilha, a cor da ervilha, e ele entendeu que para cada fenótipo havia um gene, e cada indivíduo tinha 2 alelos para cada gene, ok? Depois vimos que quando Mendel estudou 2 fenótipos ao mesmo tempo, 2 genes diferentes e seus alelos correspondentes, ele percebeu que entre esses genes havia independência de segregação. Essa é a segunda lei, lei da segregação independente, correto? Beleza? E Mendel percebeu que 2 genes, 2 fenótipos independentes. Portanto, o estudo de 2 características ao mesmo tempo, at the same time, você vai ter então isso na segunda lei. Beleza? É importante ressaltar que a segunda lei tem validade quando? Quando os 2 genes se localizam em cromossomos não homólogos, cromossomos diferentes. Aí eles têm independência na meiose. A segregação vai formar gametas com A e com B em todas as combinações possíveis. Tá bom? Azão com Bzão, azão com Bzinho, azinho com Bzão, azinho com Bzinho. Se rolou dúvida quanto a isso, volta na aula de segunda lei e tenta entender bem direitinho como funciona essa lei da segregação independente. O que nós vamos ver nessa aula é um assunto novo, chamado interação gênica. Interação gênica, como o nome diz, é a interação entre genes. Se eu tenho 2 genes, A e B, por exemplo, e eles estão em cromossomos separados, se eles 2 em conjunto determinam apenas um fenótipo, eu vou dizer que eles estão interagindo. Aqui um gene e um fenótipo, 2 genes, 2 fenótipos. Aqui eu tenho 2 genes diferentes convergindo para apenas um fenótipo, para determinar apenas uma característica. Portanto, eu vou chamar de interação gênica. É importante ressaltar que a segregação e a segregação independente valem nesse caso de interação gênica também. Ela obedece às leis de Mendel. E existem 3 tipos básicos de interação gênica. Existe a clássica, que é o assunto dessa aula. Existe a epistática, quando um par de genes, de alelos, domina sobre o outro. Tá? E a poligênica, ou quantitativa, quando eles têm efeito somativo ou aditivo. Vamos ver nessa aula o tipo mais básico, o mais fácil de interação gênica, ok? Então, só resumindo, 2 genes de cromossomos diferentes que vão interagir determinando apenas um fenótipo. Não é formato da semente, cor da semente. É 2 genes, são 2 genes para apenas uma característica, apenas um fenótipo. Dá para entender a diferença? Vamos lá então ao exemplo, tá? O exemplo dessa aula é o exemplo da interação gênica clássica, também chamada de herança complementar. Os 2 genes se combinam, definindo apenas o fenótipo, que nesse caso, qual é o exemplo que eu vou dar? É o exemplo da forma do topete ou da crista da galinha. Então você vai aprender, você vai sair daqui sabendo como os genes determinam o formato do topete da galinha. Existem 4 topetes, 4 formatos do topete das galinhas, tá? Galo e galinha. Tem um formato menorzinho que é chamado de noz. Ele é pequenininho, engruvinhadinho, é o formatinho chamado de noz. Noz, ele é da raça Malaia, tá? Mas ele é mais conhecido aí nos conteúdos de genética como formato de crista noz. Parece uma pequena noz, tá bom? Mas tem galinha com um formato um pouquinho maior. Ele é chamado de ervilha da raça Brahma, porque ele tem algumas bolinhas, é um pouquinho maior esse formato. Tem o formato rosa, que é um pouco mais desenvolvido, mais elaborado. Ele também tem as voltinhas e tem aqui tipo mullets aqui, sabe? Aqui na cabeça da galinha. E tem o formato mais bonito, mais exuberante, que é o formato simples, da raça Leghorn. O rosa é da Wyandotte e a simples da raça Leghorn, tá bom?
A pergunta é, professor, é só um fenótipo e 2 genes? Sim, e quais são esses genes? Os genes que determinam esse formato são os genes, vamos chamar nessa aula de genes E e genes R. Para o gene E existe o alelo Ezão e o alelo Ezinho. Para o gene R existe o alelo Rzão e o alelo Rzinho. E é importante ressaltar, gente, presta atenção, que esses genes eles são independentes. Eles estão sob a ação dessa segregação independente. Portanto, vale a segunda lei, valem as duas leis para esses genes aqui. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que visualmente eles estão em posições diferentes. Os genes E estão em um cromossomo e os genes R em outro. Portanto, eles são independentes. Tá bom? Beleza? E como que acontece a formação do fenótipo? Vamos lá então. Se a galinha tiver, olha só, pelo menos um gene Ezão e pelo menos um gene Rzão, ela vai ter o formato nosso. Então você entendeu que o exemplo que nós usaremos aqui, o topete da galinha, é condicionado por interação gênica. Mas quais são os genes que fazem isso? Vamos lá então. Nós chamamos de genes E e genes R. Gene E é separado, é independente do gene R por estar em outro cromossomo. Eles estão em cromossomos não homólogos, tá bom? Por isso são independentes e vale a lei da segregação independente. Genes E com os seus alelos Ezão e Ezinho e os genes R com os alelos Rzão e Rzinho. Ok? Como eles vão se combinar para determinar o formato do topete da galinha? Está aqui embaixo. Se a ave tiver um gene Ezão, pelo menos um Ezão e pelo menos um Rzão, ela vai ter o formato nós. Olha só. Nesse caso, professor, o que significa esse risco aqui embaixo? Quer dizer que pode ser Ezão, Rzão, ou Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, ou ainda Ezão, Rzão, Rzinho, ou ainda Ezão, Ezinho, Rzão. Todas essas combinações têm o mesmo resultado, porque o Ezão domina sobre o Ezinho e o Rzão domina sobre o Rzinho. Então aqui tem dominância Ezão sobre Ezinho, Rzão sobre Rzinho, tá? Então, voltando, basta ter um gene Ezão ou pelo menos um gene Rzão para o formato ser o formato nós. Então lembra aqui, ó, quando tem os 2 genes dominantes, tem o formato nós, tá? Nós, tem esses 2 genes dominantes ali, beleza? Nesse caso, formato tipo nós. Ah, e se ele tiver um gene dominante, pelo menos um, e os R sendo recessivos, tá? Então nesse caso pode ser o que? Ezão, Rzinho, ou Ezão, Ezinho, Rzinho. Tanto faz. Tem o gene dominante do lado de cá e o recessivo aqui. O formato é ervilha. Então, quando o E é o dominante, só tem E dominante, formato E de ervilha. Ervilha, beleza? Quando tem recessivo para o gene E e dominante para o gene R, aí pode ser Rzão ou Rzinho, desde que aqui seja recessivo, o formato é rosa. Ó, o dominante é o R, formato rosa. Tá aqui. E quando a ave é duplo recessiva, os 2 genes E e R são recessivos, duplo recessivo, o formato é simples. Então entenda, 2 genes, um fenótipo, 2 genes se combinando para definir apenas um fenótipo. Isso é interação gênica, ok? Na sequência você verá um exemplo de exercício mostrando como ocorre o cruzamento e a formação de gametas e como vale a segunda lei para esse caso aqui também, beleza? Continuando, nós vimos como ocorre a determinação genética do topete da galinha. Veremos então uma situação de cruzamento entre galinhas para poder entender como ocorre esse funcionamento desses genes na interação gênica. Então vejam só, seguindo a mesma linha das experiências de Mendel na segunda lei, eu vou pegar 2 indivíduos duplo homozigotos, tá bom? Uma ave Ezão, Rzão, e uma ave Ezinho, Rzinho. Duplo homozigoto dominante, duplo homozigoto recessivo. Pergunta para você, qual é o formato do topete nesse caso? Ó, lembra lá, Ezão e Rzão, o formato é
nós. E uma galinha, ezinho, ezinho, rzinho, rzinho, o formato é isso, exatamente, formato simples, tá bom? Essas duas galinhas, o galo e a galinha, né, essas duas aves, vão formar quais gametas? A ave que é esão, esão, rzão, rzão, vai formar que gameta? Gente, lembra que no gameta vai apenas um alelo de cada gene? Se ele só tem esão e só tem rzão, o gameta vai ser esão, rzão. O gameta sempre contém um alelo de cada gene. Essa ave ezinho, ezinho, rzinho, rzinho vai formar o óvulo com ezinho e rzinho. E eles vão juntos. Eles são independentes na segregação, mas eles vão juntos no gameta. Juntando esão, rzão com ezinho, rzinho, eu vou ter esão, ezinho, rzão, rzinho. Essa aqui é a geração P, porque ela é a parental, é a inicial. E ela também pode ser entendida como P de pura, porque ela tem apenas, aqui ó, genes em homozigose. A F1, que é a geração seguinte, vai ser duplo heterozigota, duplo híbrida, porque ela tem esão, ezinho, rzão, rzinho, ela é híbrida para os dois genes. Se eu pegar dois indivíduos dessa geração F1, portanto, um cruzamento, esão, ezinho, rzão, rzinho, que gametas eles vão formar? Essa parte aqui é bem importante, ela é um pouco mais difícil. Formar gameta aqui é fácil. E formar gametas aqui? Se eu vou colocar em cada gameta um E e um R, vamos pensar nas combinações possíveis. E com R, eu posso colocar esão com rzão e esão com rzinho. Ezinho com rzão e ezinho com rzinho. Vejam só, eles vão se segregar independentemente, formando os gametas em proporções iguais, 1 para 1 para 1 para 1, 25% para cada um deles, tá? Portanto, o indivíduo que é duplo híbrido vai formar 4 tipos de gametas: esão, rzão, esão, rzinho, ezinho, rzão e ezinho, rzinho. Se eu tiver dois assim, eu vou ter que fazer o cruzamento, esses 4 gametas com esses daqui. Percebe isso? Combinando esses gametas desse indivíduo e esses gametas desse indivíduo, eu vou ter um grande quadro de Punnett. Então a gente vai preencher esse quadrinho de Punnett, tá bom? A tela vai acelerar um pouquinho enquanto eu preencho, eu vou começar, depois vai ficar mais rapidinho, porque o que eu faço em um vale para todos, tá bom? Junta comigo aqui, ó, você pode falar aí se você quiser aí na sua casa, onde você estiver assistindo. Esão com esão, 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 rzão e rzão, portanto, esão, esão, rzão, rzão. Qual que é o topete dessa galinha aqui? Olha só, esão e rzão, o formato é o formato nosso. Junta aqui, esão com esão, rzão com rzinho. Seguindo, esão, ezinho, rzão, rzão. Estou juntando linha e coluna. E aqui, esão, ezinho, rzão, rzinho. Esse é o mesmo quadro que a gente fez na segunda lei de Mendel, no hibridismo. Esão, esão, rzão, rzinho, esão, esão, rzinho, rzinho, esão, ezinho, rzão, rzinho, e aqui, esão, ezinho, rzinho, rzinho. Ok? Está acompanhando? Esão, ezinho, rzão, rzão, esão, ezinho, rzão, rzinho, ezinho, ezinho, rzão, rzão, e aqui, ezinho, ezinho, rzão, rzinho. E a última linha, esão, ezinho, rzão, rzinho, esão, ezinho, rzinho, rzinho, ezinho, ezinho, rzão, rzinho, e a última, duplo recessivo. Tá bom? Fechou? Combinei os 4 tipos de gametas para cada um, dando 16 possibilidades. Vamos contar? Se a gente contar, formato desse daqui, olha só, vou resumir, tá? Só colocar a inicial. Nós, nós, nós e nós. Aqui também tem os 2 dominantes, nós, aqui não. Aqui ele já vai ser só E dominante, ervilha. Aqui vai ser nós, aqui vai ser ervilha também. Aqui eu tenho os 2 dominantes, formato nós. Aqui os 2 nós. Aqui só o R, rosa, tá vendo? Aqui só o R dominante, rosa também. Aqui nós, aqui ervilha, aqui rosa e aqui simples. Se você contar, eu tenho 9, vamos colocar de cor diferente, 9 em 16 com a crista nós. Eu tenho 1, 2, 3 em 16 com a crista ervilha.
Também tem 1, 2 e 3 com o formato rosa e apenas 1 em 16 com o formato simples. Se você que está atento ao conteúdo anterior, percebeu que essa proporção fenotípica em F2, porque essa aqui é F2, ela bate exatamente com a proporção esperada para a segunda lei de Mendel, mostrando que os genes E e R são independentes, se segregam de forma independente, mas nesse caso atuam convergindo para apenas um fenótipo. Portanto, interação gênica clássica. Beleza, gente? Deu para entender? Até a próxima aula. Valeu?